Fala, meu povo, vamos dar continuidade aos nossos estudos de escatologia, final dos tempos. A aula passada a gente falou do arrebatamento, né? E agora o que acontece depois do arrebatamento? Bom, enquanto na terra vai acontecer a grande tribulação, no céu vão acontecer dois eventos: o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. O que é isso? Só os crentes que forem arrebatados, né? Tanto os já mortos quanto os ainda vivos naquele momento, vão passar pelo tribunal de Cristo. Nesse tribunal, as pessoas vão receber o galardão, o famoso galardão, né? O galardão que nada mais é do que recompensa, retribuição, é isso que significa galardão. Vão receber o galardão pelas obras que eles fizeram. Ah, mas o que tem as obras nessa história? Depois da salvação, as suas obras são contadas, sim, para fins de galardão, não para fins de salvação. O tribunal de Cristo, ele é para todos os crentes durante a era da igreja. Vamos lá em Romanos 14, 10 a 12. Diz o seguinte: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Em 1 Coríntios 3, 11 a 15 fala: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. 2 Coríntios 5, 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então a gente vê aí que galardão inclui penalidade. Galardão não é só coisas boas. Também são penalidades pelas obras ruins praticadas pelo salvo durante a época da igreja, a era da igreja. O que vai acontecer nesse tribunal de Cristo? Bom, nesse tribunal haverá esse julgamento dos salvos para cada obra que eles fizeram. E existem obras específicas, a gente vai ver uma por uma ainda quais são as obras que serão julgadas. Ele vai acontecer em que momento? Ele vai acontecer na primeira fase da segunda vinda de Cristo. A primeira fase é o arrebatamento nos ares. Então, entre o arrebatamento e a descida de Cristo na terra, no final da grande tribulação para instituir o milênio, vai haver o tribunal de Cristo no céu. Então, só lembrando, enquanto estiver na terra a grande tribulação, no céu vai estar acontecendo o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Vamos continuar aqui. 2 Timóteo 4,8 fala: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. E Apocalipse 11, 17 e 18 fala: dizendo: graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, e que tomaste o teu grande temor teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o seu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E Apocalipse 22, 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. O tribunal de Cristo ele acontece após o arrebatamento, antes da revelação final, que é a segunda fase da segunda vinda, quando Jesus desce à terra. Todos nós viremos juntos de Cristo do céu para a terra nessa segunda fase da segunda vinda. E os anjos também. Zacarias 14, 5 fala:
e fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugiste de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo. Colossenses 3,4 fala: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Por isso, o que vai acontecer? Vai haver um encontro espiritual nos ares, né? Com o próprio Cristo. E esse julgamento do tribunal de Cristo ele vai acontecer em base de quê? Né? Vamos ser julgados em base em motivos e atitudes secretas do coração. Então, a primeira base do julgamento de Cristo é esse: nos motivos e atitudes secretas do coração. Em 1 Coríntios 3, 11 a 15, fala: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. E 1 Coríntios 4, 5 fala: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Seremos julgados também com base na mordomia e fidelidade dos usos e dos talentos. Mateus 20, 1 a 16, vou ler só algumas partes, fala o seguinte: e recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: esses derradeiros trabalharam só 1 hora e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo disse a um deles: amigo, não te faço agravo. Não ajuntaste tu comigo um dinheiro? Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 25, 14 a 30. Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e servo fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Tirai-lhe, pois, o talento e dai o que tem 10 talentos, porque qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Em Lucas 19, 11 a 27, diz: e ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola. Porque estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo haviam se manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma remota terra, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamasse aqueles servos a quem tinha dado dinheiro para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina deu 10 minas. E ele disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E este disse também: sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, eu guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei.
Sabias que eu sou um homem rigoroso, que tomo o que não pus, e cego o que não semei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros? E disse ao que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver ser-lhe-á dado, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. 1 Coríntios 4:2 fala: além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Então nós vemos que a outra base, né, é a mordomia e a fidelidade no uso dos dons que Deus deu. Outra base para o julgamento é nos bens que Deus nos emprestou. Mateus 6,20 fala: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. 2 Coríntios 9,6 fala: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. 2 Coríntios 8,12 fala: porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Gálatas 6,7 fala: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Outra base para o julgamento vai ser no zelo em ganhar almas. Daniel 12,3 fala: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muito ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20 fala: porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura, não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e o gozo. Outra base para o julgamento vai ser no amor manifesto, principalmente com os irmãos em Cristo. Mateus 10, 40 e 42. Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo d'água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo de que modo algum perderá o seu galardão. Mateus 25, 34 a 40 fala: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por sua herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. E respondendo o rei lhe dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Gálatas 6,10. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Bom, a última base para o julgamento, né? A base, em quais bases será feito esse julgamento? Mateus 5, 11 a 12 mostra que vai ser na perseverança durante as perseguições. Então, perseverar durante a perseguição é um dos critérios para julgamento. Mateus 5, 11 e 12 fala: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. 2 Timóteo 2,12: se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Tiago 1,12: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Bom, sabendo disso, qual vai ser o resultado, né? Qual é o resultado desse julgamento? Será uma recompensas e galardões, né? Retribuições. Não é sobre salvação. Todos aqueles que estiverem no tribunal de Cristo serão salvos, já estarão salvos, né? Serão as pessoas salvas durante a era da igreja, durante a dispensação da graça.
E as coroas? Bom, essas coroas que aparecem na Bíblia, no Novo Testamento, elas são muito interligadas à questão do galardão. Existe uma coroa do gozo. A coroa do gozo ela vai ser entregue para as pessoas que são ganhadoras de almas. 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20 fala: porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. A outra coroa é a coroa da justiça. Ela vai ser entregue para aquelas pessoas que amam a segunda vinda de Cristo e organiza a sua vida tendo em vista essa esperança. 2 Timóteo 4,8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Coroa da vida. A coroa da vida ela vai ser entregue para os crentes que estão prontos a morrer por Cristo. Apocalipse 2,10. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E a coroa da glória, ela vai ser dada ao crente fiel como pastor do rebanho. Ou seja, a coroa da glória está direcionada aos líderes evangélicos, aos líderes cristãos, aos líderes do cristianismo, que pastoreiam fielmente o rebanho. 1 Pedro 5, de 1 a 4. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Todos os crentes eles vão compartilhar desse trono de Cristo, né? E embora essas coroas sejam incorruptíveis, elas não podem se corromper, se estragar, elas podem ser perdidas por aquelas pessoas que não perseveraram no primeiro amor a Cristo. A salvação, sendo eu batista, o batista crê que a salvação ela nunca pode ser perdida, né? Uma vez que a pessoa recebeu a Cristo, desejou receber a Cristo, ela recebe a salvação e nunca mais a perde. Nós vemos que as coroas, né, os galardões, eles podem ser perdidos. Para quem? Quem pode perder são aqueles que não perseveram no primeiro amor, ou seja, o amor a Cristo. No texto de Lucas 19, 11 a 27, inclusive já foi lido para demonstrar um outro assunto, fala: e ouvindo essas coisas prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém e cuidava que logo se havia de manifestar o reino de Deus. E disse: certo homem nobre partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes as minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores dizendo: não queremos que esse reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, e sobre 10 cidades terás autoridade. E o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego onde não semeei. Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. E disseram-lhe: Senhor, ele tem 10 minas. Porque eu vos digo que a qualquer que tiver ser-lhe-á dado, mas o que não tiver, até o que lhe tem será tirado.
E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. 2 Timóteo 2, 11 e 12 fala: palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Apocalipse 3, 21. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no trono. 1 Coríntios 9, 25. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Bom, além do tribunal de Cristo, vai acontecer as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro, elas são uma festa espiritual entre o noivo e a noiva, né? Entre a pessoa de Cristo e a igreja, a reunião dos crentes. Ela só vai acontecer entre o noivo e a noiva, somente entre Cristo e a igreja. Não aparece no texto bíblico anjos tomando parte disso. Em que momento vai acontecer as bodas do Cordeiro? Elas vão acontecer após o julgamento do tribunal de Cristo. Depois que forem julgados no tribunal de Cristo, as pessoas salvas na era da igreja, elas vão participar dessa boda, dessa festa. O que acontece? Em Apocalipse 19, 7 a 8, o texto ele fala vindas no particípio passado. Já o versículo 11, ele mostra Cristo descendo do céu, e depois no versículo 14 mostra que nós, o exército do Senhor, viremos com ele para a terra para salvar os judeus e reinar com ele no milênio. Então, pela própria estrutura gramatical do texto, nós vemos que existe um momento específico. As bodas do Cordeiro vão acontecer entre o arrebatamento e entre a descida de Cristo na terra. Ou seja, vão acontecer no mesmo grupo de 7 anos da grande tribulação na terra. Vai acontecer depois do tribunal de Cristo, dentro desse período ainda. Efésios 5, 27 fala: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Em Apocalipse 19, 7 e 8, fala: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Já Apocalipse 19, 11 e 14 fala: e viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E seguiam os exércitos do céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Bom, essas bodas, o próprio Cristo vai servir aos crentes, né? Nós seremos servidos pelo próprio Cristo em pessoa. João 3,29: aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, está este meu gozo, assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Esse é João Batista, registrado no Evangelho de João. E 2 Coríntios 11, 2 fala: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então, nesse momento vai haver as bodas do Cordeiro, né? A igreja santa, pura, perfeita perante Cristo. E depois das bodas do Cordeiro, nós desceremos com Cristo para a terra, para salvar os judeus e dar início ao milênio. Sobre a grande tribulação, próximo vídeo. Valeu, povo. Tchau.